Uma noite onde sombras se misturam ao vento e os segredos das trevas sussurram ao nosso redor. O mundo parece se transformar. A noite que chamamos de Halloween traz consigo um ar de mistério, um eco de tempos passados. Mas poucos conhecem as histórias que deram origem a essa celebração. Histórias que falam de deuses, espíritos e rituais que cruzam as fronteiras entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Este vídeo inaugura o mês de outubro, onde iremos explorar todo o misticismo, mistério e, por que não, terror, envolvendo a figura das bruxas e suas variantes ao longo da história. Venham comigo desvendar a origem do Dia das Bruxas. Para compreender a essência do Halloween, é preciso atravessar um portal imaginário para o passado, um tempo de rituais pagãos e devoção pelos ciclos naturais. Era uma época em que a humanidade vivia em profunda conexão com a natureza e seus ritmos. Os celtas, um povo que habitava as Ilhas Britânicas e parte da Europa Ocidental, acreditavam que o ano se dividia em dois grandes ciclos: o período da luz e o período da escuridão. E era exatamente nessa transição que o festival de Samhain acontecia. Samhain, pronunciado Samhain, era um dos mais importantes festivais celtas, marcando o fim da colheita e o início do inverno, a estação da escuridão e da morte. Nesse festival, os celtas não só celebravam a fartura colhida ao longo do ano, mas também preparavam-se para a chegada do frio e da morte simbólica da natureza. Durante essa noite sagrada, acreditava-se que as barreiras entre os mundos se tornavam mais tênues, permitindo a passagem de espíritos e criaturas místicas para o nosso mundo. Acreditava-se que Samhain era uma noite de caos e magia, onde as leis naturais eram suspensas e o tempo parava. Era um momento para prestar homenagens para os mortos e buscar a proteção dos deuses celtas como Morrigan, a deusa da guerra e da morte, Cernunnos, o deus da fertilidade e das criaturas selvagens, e Dagda, o pai divino e mestre de todos os ofícios. Durante Samhain, os celtas acendiam enormes fogueiras em locais sagrados, chamadas de bonfires, ou fogueiras de ossos, pois era comum que restos de animais sacrificados fossem queimados como oferenda para os deuses. Acreditava-se que o fogo possuía poder purificador e protetor, mantendo afastados os maus espíritos e trazendo luz à escuridão da noite. Os druidas, sacerdotes celtas e guardiões do conhecimento místico, lideravam rituais de adivinhação e proteção, utilizando ervas sagradas como o visco e o teixo. Usavam máscaras e pinturas faciais para confundir os espíritos que pudessem vagar na noite. Os celtas também deixavam oferendas nas portas de suas casas: frutas, grãos e bebidas, para apaziguar as almas errantes e criaturas como as fadas, que eram vistas tanto como benevolentes quanto travessas. Era também o momento em que criaturas sobrenaturais vagavam livremente. Os celtas acreditavam na existência de seres como os banshees, espíritos femininos que prenunciavam a morte com seus gritos agudos. Os pucas, seres metamorfos que se apresentavam como cavalos sombrios ou outras formas monstruosas. E os dullahan, cavaleiros sem cabeça que carregavam chicotes feitos de espinha dorsal humana. As fadas eram particularmente ativas durante Samhain. Embora hoje sejam retratadas de forma romântica, as fadas celtas eram seres perigosos, capazes de levar humanos para o outro mundo ou de enganá-los com ilusões. Havia a crença de que, durante esta noite,
portas invisíveis se abriam para reinos ocultos, e aqueles que se aventurassem além do véu poderiam nunca mais retornar. Com a expansão do cristianismo e a tentativa de converter os povos celtas, a Igreja decidiu transformar o festival de Samhain em algo mais palatável para a fé cristã. Assim, o Dia de Todos os Santos, ou All Hallows Day, foi instituído em 1º de novembro, e a noite anterior passou a ser conhecida como All Hallows Eve, eventualmente evoluindo para Halloween. A tentativa de cristianizar o festival não eliminou as antigas práticas. Ao contrário, muitas tradições pagãs foram incorporadas à nova celebração. O conceito de honrar os mortos foi adaptado, e em algumas culturas surgiram práticas como o Souling, no qual pessoas pediam bolos em troca de orações pelas almas dos entes queridos. Um dos símbolos mais conhecidos do Halloween é a abóbora esculpida, conhecida como Jack-o'-lantern. Esta tradição teve origem na Irlanda, onde eram usados nabos para criar rostos assustadores, inspirados na lenda de Jack, um homem amaldiçoado a vagar eternamente entre o céu e o inferno, com apenas uma lanterna para iluminar seu caminho. Quando os imigrantes irlandeses levaram essa tradição para os Estados Unidos, trocaram os nabos por abóboras, mais abundantes e fáceis de esculpir. As fantasias, por sua vez, têm raízes antigas. Durante Samhain, as pessoas se vestiam com peles de animais, máscaras e trajes grotescos para confundir e assustar os espíritos que vagavam. O conceito de se disfarçar era uma maneira de evitar ser reconhecido por seres malévolos e assim permanecer protegido durante a noite de caos e magia. Embora o Halloween seja celebrado hoje de forma diferente em muitos lugares, cada cultura mantém um pedaço do antigo Samhain. Na América Latina, por exemplo, temos o Dia de los Muertos, uma festa colorida e alegre que celebra a memória dos ancestrais. No México, altares são montados com fotos, flores e alimentos favoritos dos mortos, pois acredita-se que durante essa noite eles retornam para visitar seus entes queridos. No Japão, o Festival de Obon é outro exemplo de reverência pelos mortos, onde lanternas são acesas para guiar os espíritos de volta ao outro mundo. Já na Europa, celebrações como o Dia de Todos os Santos ainda são marcadas por procissões e velas acesas em cemitérios, em uma mistura de espiritualidade e tradição. O Halloween é, portanto, muito mais do que uma festa de doces e travessuras. Ele carrega consigo séculos de tradições e rituais, de reverência e medo, de celebração e respeito pelos mistérios da vida e da morte. Uma noite onde o desconhecido é celebrado e o véu entre os mundos se dissolve, mesmo que por um instante. Então, quando a noite cair e as luzes se apagarem, lembre-se de que o Halloween não é apenas uma data no calendário. É uma jornada através do tempo, um mergulho nas sombras do nosso próprio medo e fascinação pelo além. E você, até onde está disposto a ir para descobrir o que se esconde do outro lado? E mais uma pergunta: doces ou travessuras? Hoje, meus agradecimentos imensos vão para o Marco Silva e para o Miguel Castro por suas contribuições. Muito, mas muito obrigada mesmo. Se você quiser contribuir com o canal, clique no Valeu Demais aqui no YouTube ou através do LivePix, que pode ser acessado pelo QR Code ali em cima, ou através dos links na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se gostou do nosso conteúdo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Seu like, dislike
e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal. Sempre. Escreva também para o Correio da Noite. Caixa Postal 48343, CEP 03512-970, São Paulo, capital. Muitíssimo obrigada por chegar até aqui. E como sempre, fiquem bem. Sob o véu da noite.